meus amigos, meus internautas, meus prezados. Nesta noite nós estamos muito alegres, porque mais uma vez nós tivemos o privilégio de estarmos reunidos aqui para poder falar das coisas de Deus, falar aos nossos corações, aos vossos corações. Só que nós, como acabamos de falar aqui com o técnico Júnior, que nós vamos tomar pouco tempo. Mas esse pouco tempo nós temos que passar para vocês que está nos ouvindo, nos vendo, uma coisa mais legível para vocês. E desta feita, o número da matéria e o nome da matéria é fardo pesado. Antes de fazer qualquer coisa, eu me lembrei do hino que fala sobre fardo pesado. E eu vou cantar parte desse hino para depois entrar no texto e na verdade desta noite. Esse hino é assim: sobre o grande fardo eu andava, fardo de vergonha e dor, mas de Cristo a mão tocou-me e já não ando mais em negro. Tocou-me, Jesus tocou-me, e de prazer me transbordou. Algo fez-se hoje, eu sei, tocou-me e me transformou. Desde que encontrei meu mestre, quem me pode consolar? Sem cessar irei louvá-lo, seu nome para sempre cantar. Tocou-me, Jesus tocou-me, e de prazer me transbordou. Algo fez-se hoje, eu sei, tocou-me, feliz eu sou. Deus abençoe a sua palavra nesta hora. O Dr. Lucas escreveu, no primeiro capítulo de Dr. Lucas, ele escreveu uma carta chamada Carta a Teófilo. Esse Lucas era um médico. E esse médico era um médico que foi convertido na ocasião de Paulo, Saulo de Tarso. E esse Paulo pregou para Lucas, e Lucas deixou todo o seu trabalho de médico para seguir Saulo de Tarso, que seria o Paulo, que agora naturalmente seria endossado a sua palavra, a palavra de Paulo, a palavra do médico Lucas. Ele chegou a chamar Lucas o médico amado. E esse Lucas, ele escreveu uma coisa com tal clareza, porque ele pediu informação de outros. As informações foram de outros que viveram com Jesus, que viveram todos os fatos, e agora o Lucas amado escreve alguma coisa na sua carta a Teófilo. Agora são coisas importantes que ele escreve a Teófilo, mas ele narra a Teófilo sobre Zacarias, um sacerdote, sobre Isabel, sua esposa, e sobre o filho de ambos chamado João. Agora, eu vou dar uma parada aqui agora e vou pedir a vocês que estão me ouvindo e me vendo que faça o favor de abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1. Vocês vão entender, vamos ver os versículos adiante, vocês vão entender o que é que eu vou falar com esses minutos aqui. Mas eu quero também fazer aqui uma parada e falar uma coisa que vocês estão esperando. Já 3 semanas que eu falo que vou falar, mas só não digo quando, eu não tenho dito. Eu falei sobre o privilégio que nós temos de elogiar 3 casais. Um casal eu falei
da primeira de Tingui. Outro casal eu falei que seria da igreja de Marangatu, Santo Antônio de Pádua. Outro casal eu falei que seria da Igreja Batista de Pádua, a primeira Igreja Batista de Pádua. Eu falei que ia dizer o nome das senhoras, das esposas, mas eu acabei deixando para poder falar hoje. E presta bem atenção, da Igreja de Tingui tem um nome. Da Igreja Batista Primeira de Pádua tem outro nome. Da Igreja Batista de Marangatu, que é a minha igreja, tem outro nome. Lá da Igreja de Marangatu, eu coloquei o nome aqui de Dona Maria Helena Laurindo Pereira. Fala sobre o casal, mas estou falando sobre a esposa. A Dona Eleni é da primeira de Tingui. E a Dona Rosângela é da primeira Igreja Batista de Pádua. Entendido? Então eu acabei falando as coisas. Voltamos agora ao Dr. Lucas, que escreveu ao amigo Teófilo. Lucas inicia no capítulo 1 dizendo que ele estava escrevendo esta carta a Teófilo, dizendo que as coisas com exatidão que ele assumiu, que ele viu, que ele sentiu. Ele escreveu naquela época. Talvez ele não pensaria que o pastor Osmar, nesta época agora aqui, neste ano que nós estamos, poderia estar falando essa coisa através desses instrumentos. Mas enquanto ele estava falando e escrevendo, naturalmente o Espírito estava com ele, sabendo que nessa oportunidade agora, nós poderíamos estar falando para pessoas que vão ouvir, e que vão aprender, e que vão sentir, que vão fazer, ou que vão deixar de fazer. É um fardo pesado sobre a mulher. O Dia das Mães é o próximo domingo, não é assim, irmão? Então, o próximo domingo é o Dia das Mamães. E hoje a palavra é para homenagear as mamães. Eu estou sentindo aqui agora o peso, o fardo pesado que estava sobre as costas, sobre os ombros, sobre as costas de uma mulher chamada Isabel. Essa mulher, a Bíblia diz que ela era esposa de Zacarias, o sacerdote. Interessante, meus irmãos, meus amigos, que coisa terrível aconteceu com essa mulher chamada Isabel. O sofrimento era grande por quê? Porque Isabel, ao casar, descobriu depois que era estéril. Que ela não podia dar filho a seu marido Zacarias, que era o sacerdote. Então aconteceu uma coisa interessante, aquela mulher Isabel, ela sofria aquele fardo pesado sobre seus ombros, das pessoas estando acusando ela dia e noite, dela ser uma mulher que estava naturalmente, não tinha condições de dar filho ao marido, ela seria uma mulher doente. Era uma coisa terrível, uma mulher que era estéril, não podia dar filho ao marido, era uma coisa terrível na época. Terrível também para Zacarias. E aquela mulher orava, aquele sacerdote orava, para poder o Senhor dar um filho a ele e a ela. E ela não sabia como, nem de que maneira, como é que ia fazer, só orava ao Senhor. Constantemente ela falava com Deus, constantemente ela orava ao Senhor, constantemente Zacarias orava ao Senhor. E diz o Dr. Lucas que certa vez, quando Zacarias foi nomeado, que assim escolheram Zacarias para ser o representante naquela noite, ou naquela tarde, para poder entrar no lugar santíssimo. Era o lugar santíssimo, era um lugar assim para os irmãos tenham entender. Era o lugar que o sacerdote era escolhido, e ele entrava naquele lugar ali, e naturalmente, segundo os historiadores, diz que até ficava amarrado pela cintura com a corda, porque só quem podia entrar ali era ele. Ninguém mais podia entrar naquele lugar do santuário. Ali ele entrava para poder falar com o Senhor, para poder levar a expiação dos pecados do povo, e ele foi escolhido para aquela ocasião de estar ali fazendo aquela coisa. E diz a Bíblia no capítulo 1, o Dr. Lucas diz que quando ele estava ali naquele lugar, a corda que é colocada na cintura, é que se porventura acontecesse alguma coisa que estava demorando muito, as pessoas puxavam ele para fora, você precisar ir lá dentro para poder tirar a pessoa que estava lá dentro no lugar chamado Santíssimo. E agora, meus pesados amigos, de repente, aquele homem chamado Zacarias, aconteceu uma coisa terrível com Zacarias. Ele encontrou
um privilégio para ele, porque apareceu um anjo do Senhor. Veja só que coisa interessante. Deus mandou do céu um membro da família celestial, que era um anjo, para poder falar com Zacarias. Olha, senhores, que coisa maravilhosa. Zacarias agora, aquele anjo aparece a Zacarias e fala com Zacarias que as orações de Zacarias foram ouvidas. E que as orações também de Isabel, sua esposa, foi também ouvida. E que Isabel iria dar à luz a um filho. Olha que coisa maravilhosa. Um homem avançado de idade, com quase 100 anos, e a esposa também, estéril. E agora o anjo falando, vai nascer um menino, e esse menino você vai botar o nome dele de João. E ele achou graça. Porque ele estava achando graça, porque ele não estava muito assim, não estava acreditando. O anjo sentiu que ele não estava acreditando e falou com ele, olha, vou fazer o seguinte com você. Você vai ficar mudo, você não vai falar. Você só vai falar quando acontecer o fato que eu estou lhe falando, quando o menino nascer. E desenrolou a história. Quando ele estava demorando muito lá dentro do lugar santíssimo, quando ele saiu, as pessoas ficaram espantadas, dizendo por que ele saiu desse jeito. Quiseram falar com ele, ele falava por encenações, palavras não saíam, só saía por acenos. Então aconteceu uma coisa extraordinária. Perguntaram a ele alguma coisa, ele respondia por aceno. Meus amigos, exatamente aconteceu como aquele homem acabou de falar. Aquele anjo acabou de falar. Logo depois, Isabel se sentiu grávida. Olha que beleza. Agora, o seu sofrimento agora já começou a melhorar. E, na verdade, ela não sabia mais o que fazer de tanta alegria por estar grávida quase 100 anos. Uma mulher estéril. Vindo do céu o poder sobre ela para poder ela dar à luz a um filho. E esse filho, ninguém sabia ainda o nome, como é que ia colocar o nome da criança. Quando nascesse, sabia no sentido que era um garoto. Aí, naturalmente, eu estou correndo na história. Quando o menino nasceu, alguém começaram a botar nomes no garoto. E o nome não foi aceito. Aí perguntaram a João. Que nome João deveria colocar? Aliás, nome o Zacarias deveria colocar no menino. E, na verdade, a ordem era João. O que aconteceu? Zacarias pegou um papel e escreveu João. Quando ele escreveu o nome João, ele começou a falar. Agora, o senhor é capaz de saber que João é este? Filho de Zacarias e Isabel? Será que é capaz de saber que João é esse? Será que você que lê a Bíblia, você que sabe a história bíblica, você sabe que é esse João? Esse João vem a ser o João Batista, que naturalmente era verdadeiramente primo de Jesus Cristo. E esse homem, na verdade, Zacarias era tio dele. Tio do outro lado. Veja que coisa extraordinária. Nasceu agora um homem que a Bíblia diz que seria o precursor. Ele seria o homem que seria cana que falaria no deserto. Ele viria para poder anunciar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Como nós estamos falando sobre homenagear senhoras, mamães, pensa agora, mamãe, que sofrimento desta mulher chamada Isabel, de ser tida como uma mulher doente, que não tinha valor nenhum. Ela sofreu quase 100 anos. Pergunta, será que você, mamãe, resistiria 100 anos para poder, então, Deus te dar a graça? Será que vale a pena continuar? Será, mamãe, que você que está me ouvindo agora, você teria condições de ficar esses tempos todos esperando em Deus para ter um filho e dar ao seu esposo? Olha que maravilha. Ela esperou, aconteceu com ela e teve o privilégio do filho dela ser o homem que ia anunciar sobre Jesus Cristo, que na verdade é o João Batista da história bíblica. Eu quero dar também parabéns
ao doutor Lucas, que deixou todo o seu instrumentário, a sua vida de médico, para seguir Paulo na pregação deste evangelho que hoje o pastor Osmar fala aqui e que vocês hoje estão ouvindo. Eu quero dar o parabéns ao doutor Lucas e dizer o seguinte: será também que você que está me ouvindo teria coragem de deixar de ser médico, deixar de medicar, deixar de ganhar seu dinheiro, deixar de ter fama, para seguir um homem que as pessoas todos queriam maltratá-lo? Outros não, mas outros queriam maltratá-los. É isso que o doutor Lucas fez. Agora, para o privilégio do doutor Lucas, ele hoje, no século que nós estamos, aqui neste lugar, você que está me ouvindo, você que está me vendo, você agora está vendo falar o nome dele, o privilégio que Lucas teve, isto é, porque ele contou a história de Zacarias. O privilégio que Zacarias teve de também ter conformidade com o Espírito de Deus. O privilégio que Isabel teve de também ter condições de aguentar quase 100 anos para poder ver a glória de um filho chamado João Batista. João Batista hoje é chamado o precursor de Jesus Cristo. Ele mesmo falava que após ele viria um que ele não era digno de desatar a sandália dos pés, e que esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo, que ele batizava com água. Ele pregava o batismo do arrependimento. Jesus dá continuidade do batismo do arrependimento, mas a salvação naturalmente pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, que não vem de vós, é dom de Deus. E agora, para chegar no final, para não atrapalhar aqueles que estão me ouvindo, eu vou dar 3 conselhos. Primeiro, você é mamãe? Se você não é mamãe, espera no Senhor. Esse é o primeiro. Se você é mamãe, dá graças a Deus por você ser mamãe. Se você não for mamãe, espera no Senhor e faz o bem, que Ele concederá o desejo do seu coração. E naturalmente, meus prezados e minhas prezadas, nós temos que lembrar de uma coisa. Essas coisas todas que o pastor falou é a intenção de que as pessoas deveriam entregar a sua própria vida, a sua alma ao próprio Jesus Cristo, que está vivo aqui agora, está aí perto de você, está te ouvindo, está sentindo você e sabe quem é você e você não sabe quem é Ele. Você vai poder saber quem é Ele essa noite. Ele é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito, não importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Que agora, nesta oportunidade, desse embaralhado de coisas que eu acabei de falar, vocês vão lembrar da situação seguinte: se você crê em Jesus Cristo, ainda que você esteja morto, você vai viver. Porque neste momento agora, Zacarias já morreu, Isabel já morreu, João Batista morreu, mas eles estão vivos na história. E isso que é importante para poder viver uma vida feliz. Que Deus possa abençoar vocês. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E assim está encerrado o nosso trabalho nesta oportunidade.